Oi, comunidade Trema! Aqui quem fala é Lívia Martins, Brand Strategy, parceira da Renata Branches e terapeuta criativa que desenvolve metodologias criativas para você acessar o seu autoconhecimento de uma maneira bem colorida. Como a oficina de metas, por exemplo, que é uma das minhas oficinas que roda aí o Brasil, te ajudando a organizar as ideias do que você quer realizar para a tua vida. E como empreendedora, hoje, a convite da Trema, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o beabá de como tirar as ideias do papel, os pequenos passos que a gente dá quando a gente sente aquela vontade de empreender ou quando a gente sente uma ideia já nos rodeando. Então eu vou te ajudar a validar a sua ideia, a pensar um pouco sobre essa ideia para ver se ela faz sentido e se vale mesmo a pena você empreendê-la. Bom, eu separei aqui 7 passos para te ajudar nessa construção, né, da tua ideia, para que ela vire um dia um negócio. E o primeiro passo que eu já te adianto é: tenha sempre com você um caderno. Vou abrir aqui, ó, pra você ver. Um caderno para você anotar as tuas ideias. Aqui, ó, aqui no meu caderno é por onde passa todas as ideias que me ocorrem, que não são poucas. E aqui eu costumo brincar que eu deixo as ideias maturarem, né? Por quê? Se você é muito criativo, criativa, como eu, que a cada dia eu acordo com uma ideia e falo, gente, isso daria um negócio. E não é bem assim, né? A gente sabe que a ideia, tem até livros que dizem que ter uma ideia é 1% dos 99% que constroem um negócio. Ou seja, ter ideias é muito fácil, mas tangibilizá-las aí é uma estrada. Então, a primeira coisa que eu faço é ter sempre um caderno para eu conversar com as minhas ideias, para eu deixá-las maturarem, para eu poder olhar aqui, acessar e falar, isso aqui faz sentido. Isso aqui já não faz mais tanto sentido. E mais do que isso, para que eu possa desdobrar as minhas reflexões nesse caderno, então. Muito que bem. A dica número 2 que eu te dou também tem a ver com caderno, mas esse caderno, na verdade, é um diário, e é um diário pessoal. Bom, essa dica parece boba, mas ela é muito valiosa. Antes de você empreender qualquer ideia, você precisa empreender a si mesma. A si mesmo. Você precisa estar muito em sintonia com o teu chamado divino, com a tua verdade interior, com aquilo que você veio entregar de valor para a tua comunidade. Porque só isso vai te dar fôlego para empreender, porque empreender não é moleza, e isso vai te inspirar na tua rotina. Bom, jabá à parte, se você precisar de ajuda, conta comigo, eu tenho uma ferramenta muito poderosa chamada Mapa de Potências, onde você justamente se reconecta com esse chamado divino. Eu te ajudo a organizar as ideias, reconhecendo toda a sua história de vida. É um barato. Muitos feedbacks incríveis eu já tive, muitas pessoas já realmente deram um shift na sua vida pessoal e profissional através do Mapa de Potências. Então, eu te convido a experimentar essa ferramenta. Bom, falado então dessa segunda dica, que é para você se conhecer, para você buscar terapias, para você se reconectar, né? Se questionar, o que eu vim fazer aqui, quais são as causas que eu quero abraçar, o que me realiza, o que eu faria de graça. Você já parou para pensar nisso? O que eu faria de graça porque me dá tanta satisfação? Justamente seria o que você pode ser muito bem pago para fazer, tá? Porque você faz com amor, com verdade. Então esse é o primeiro passo. E isso vai te ajudar a refletir os valores, os pilares existenciais do seu negócio, tá? Quem você é vai te ajudar a construir a sua ideia de negócio. Falado nisso, eu vou te sugerir uma ferramenta que você pode dar um Google, porque ela vai estar disponível. O Sebrae também tem essa ferramenta de um jeito muito legal. Chama-se Quadro Canvas, C-A-N-V-A-S. O quadro Canvas é uma ferramenta que resume os principais pilares para um negócio existir. Há uns anos atrás, no mundo do empreendedorismo, existia aqueles projetos de empreendedorismo que você tinha assim, uns chapocões de 15 páginas, onde você ali descrevia todo o plano de negócios da sua empresa.
E com o tempo isso foi saindo de uso, porque era muito denso, muitas páginas. Acabava que os investidores, ninguém se interessava tanto por ler. Bom, hoje a gente tem o branding, que a gente vai falar mais pra frente, porque a gente ainda tá na etapa da idealização, que é anterior ao branding. Mas sobre o quadro Canvas, como eu estava falando, ele então é um resumo dessas 15 páginas que antigamente se usava. Lá você vai responder perguntas como: qual é a proposta de valor do meu negócio? Ou seja, qual é o valor que ele entrega para o mundo ao redor? Quais são as minhas fontes de renda? Quais são os parceiros-chave, né, para que meu negócio aconteça? Quais são as minhas formas de me comunicar? Ou seja, ali você já vai ter uma clareza por onde começar. Dá um Google que você vai achar molezinha esse quadro Canvas. Bom, falado disso, eu te ofereço a dica agora número 4, que inclusive o quadro Canvas vai te ajudar. Muito importante para você validar uma ideia é entender a viabilidade financeira dela. Lá no quadro Canvas tem um pedacinho que você vai responder da onde vai sair a sua principal fonte de receita. Você vai entender alguns aspectos para te possibilitar essa viabilidade financeira. Primeiro, você tem que se perguntar: quanto eu precisaria investir e em quanto tempo eu considero que posso ter um payback? Então, esse assunto é um assunto que vale muito a pena você explorar até mais a fundo do que essa dica que eu te dou aqui agora. Você pode seguir, tem vários perfis, como a famosa Natália Arcuri, entre outros, para você pensar na viabilidade financeira do seu negócio. Tem um livro que está sendo muito comentado, que é o Receita Previsível, se eu não me engano eu falei o nome certo, onde você, nesse livro você vai aprender como ter um negócio com uma receita recorrente, né? Então, vale muito a pena ler esse livro para te inspirar aí na sua ideia. Falado um pouco dessa parte financeira, a dica número 5 que eu te dou é: estude a sua concorrência. Estude as ideias que se parecem com as suas e já estão aí sendo lançadas como negócios. Ai, Lívia, minha ideia é única, não tem concorrência. Isso não existe. Você que não está procurando no lugar certo. Então, o que eu te aconselho? Você pode usar algumas ferramentas como hashtags, a busca por hashtags no Instagram. Então, por exemplo, eu que trabalho com metodologias criativas para o autoconhecimento, eu posso estar ali pesquisando hashtags como criatividade, autoconhecimento, autodescobertas, vida criativa, né? E é importante a gente estar sempre observando, então, essa rede de concorrência. E aí concorrência também pode ser casos correlatos, que não são exatamente concorrência direta, mas cases que te inspiram, né? Marcas que te inspiram, para que você tenha ali no seu radar um conjunto de 10 marcas, mais ou menos, que você pode estar sempre observando para entender os movimentos e entender como que o seu negócio faria diferente. Qual é o lugar que o seu negócio ocuparia dentro desse mundo que você está mapeando da tua concorrência, do teu correlato, da tua praça, né? Da tua área ali de atuação. Bom, essa foi a dica número 5. A dica número 6 que eu te dou é uma dica super gostosa e que ajuda muito a clarear as ideias. Faça uma apresentação. Você pode usar o aplicativo Canva, que tem também para o computador, que é uma ferramenta maravilhosa, onde você pode criar design, apresentação, uma série de materiais gráficos que você pode estar ali usando como uma ferramenta para empreender. Você pode usar o famoso PowerPoint também. O importante é que seja uma apresentação estética, que você possa usar imagens, palavras, conceitos-chave, que você possa organizar numa apresentação essa sua ideia de negócio. Então você pode preencher por que essa ideia, qual é a relevância dessa ideia pro meu mundo ao redor, pro que eu estou trazendo, qual é a causa que eu estou abraçando com essa ideia, como que eu vou realizar, né? Como que essa ideia se materializa, o que é essa ideia, ou seja, oficina de metas. Por que a oficina de metas existe? Porque estamos vivendo uma nova era onde vamos precisar cada vez mais ser
coautores e criadores da nossa própria realidade. Como? Através de arte-terapia, conteúdos que te inspiram a refletir sobre autoconhecimento, materiais, que mais? Todo esse universo. O que? Oficinas criativas online e presenciais. Então, a gente começa respondendo essas 3 perguntas. Depois, você pode responder coisas como: quais são os meus valores, os princípios inegociáveis, aquilo que eu não abro mão? Você pode também fazer uma brincadeira de quais são os atributos da minha marca. Então, minha marca é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu fiz da Amarte. Eu coloquei a Amarte no meio e no ao redor eu fui colocando todas as palavras do universo da Amarte. Então, a Amarte é transformadora, sonhadora, comunicativa, criativa, curiosa, amiga, né? E assim eu fui colocando vários atributos da Amarte e selecionei ali 6, mais ou menos, que eu queria desdobrar. Nessa apresentação de PowerPoint, você pode até colocar pautas, os assuntos que sua empresa fala, que sua marca gostaria de falar, né? Você pode... tantas outras possibilidades. O legal é que você tenha essa apresentação para estruturar a tua ideia, tá? Para que você consiga... Então, esse é o primeiro passo de tirar uma ideia do papel. Você tira do papel, coloca numa apresentação. Nisso, você já dá um outro peso. Você já pode brincar ali de fazer um logo, de fazer um nome. Bom, mais um jabazinho faça o curso Menos Tendência, Mais Essência de Branding com a minha querida parceira Renata Branches, pelo Criável, @Criável, né? Esse curso de branding eu dou quase metade das aulas junto com a Renatinha, e a gente ali ensina um passo a passo bem redondinho de como você pode estruturar um branding. O branding já é uma etapa posterior a essas que eu estou trazendo aqui. Bom, eu vou fechar com a última dica e já falo um pouquinho mais de branding para você não dormir com essa inquietação. A última dica que eu te dou, então, depois que você fizer essa apresentação, que as suas ideias, então, já estão mais organizadas, você vai pegar e fazer o que a gente chama, na linguagem de empreendedorismo, de MVP. Você também pode dar um Google para pesquisar melhor o que é MVP. MVP, em inglês, é Minimal Viable Product, que significa produto mínimo viável. O que isso significa? Isso também foi uma técnica que foi observada dentro do mundo do empreendedorismo, onde as pessoas investiam muito dinheiro em ideias que não iam para frente. Então, criou-se essa ferramenta onde você valida primeiro uma ideia para depois começar a investi-la. Então, essa dica é uma dica de ouro. Como é que você vai fazer? Então, o MVP é o seguinte, é para você fazer um teste, para você testar a capilaridade da sua ideia, ou seja, o quanto ela atinge as pessoas. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto de mentoria online para mulheres que estão desabrochando para o autoconhecimento, para a autocriação. Estou fazendo em parceria com uma amiga que tem esses saberes da magia, do sagrado feminino, do xamanismo. O projeto chama-se Cria, inclusive você está convidada a participar, são poucas vagas e é top secret. Mas como é que a gente fez para lançar essa ideia? A gente fez uma live, a gente montou uma apresentação, a gente convidou toda a nossa base de mulheres pelo WhatsApp, eu não abri no meu Instagram, eu chamei ali 90 mulheres da minha rede, mais ou menos, chamei elas assim, mulheres, hoje, tal hora, eu vou falar sobre a magia da autocriação com a minha parceira. As mulheres entraram, a gente falou sobre esse assunto, falou um monte de coisas, e no final a gente perguntou quem gostou do assunto, quem se interessou. Aí um monte de mulher se interessou. Bom, ali eu validei a minha ideia de criar uma mentoria, né, para o desabrochar criativo e feminino das mulheres. Dessas 90, vamos supor que acho que foram 30, levantaram a mão tipo assim, eu quero, porque no final da apresentação a gente já falou do projeto. Eu quero. Então a gente pegou essas 30, a gente só tinha 8 vagas, a mentoria é 8 vagas só. A gente pegou essas 30, a gente falou com elas e falou, olha, quem quer entrar nessa turma
nessa primeira turma com a gente. E aí 8 mulheres levantaram a mão e a gente fechou uma turma. E a gente começou, então, a construir a cria a partir dessa validação do nosso público. Então, isso é muito legal. Você criar um outro jeito, por exemplo. Você pode simplesmente criar uma página, que a gente chama de landing page, e aí você tem a ideia de desenvolver uma caixa criativa, uma caixa sei lá, para você fazer rituais na sua casa. Você pode avisar: oi, comunidade, estou criando uma caixa de rituais criativos. Você tem interesse? Entra nesse link aqui e coloca seu e-mail. Então, você pode ter uma página na web só para recolher um e-mail e ali você vai ver quantas pessoas se interessaram pela tua caixa de rituais, tá? Então, são algumas técnicas aí para você validar a sua ideia e se sentir mais segura, mais seguro, em posse, então, do que você quer desenvolver. E aí, fez sentido? Tá gostando? Bom, eu tenho só mais um tempinho e eu queria falar para você rapidamente sobre branding. Então, o que é branding? Branding é posterior à estruturação de um negócio. Quando você já tem ali uma base, né, de empreendedorismo sobre o seu negócio, quando você já entendeu as validações para a tua ideia funcionar. Então, o branding, você vai construir os pilares estratégicos que vão sustentar essa ideia, esse negócio, que vai transformar esse negócio numa marca. Branding vem do inglês, né? Brand é marca. Se a gente traduzisse ao pé da letra, branding seria marcando. Ou seja, sempre alimentando uma marca para que se conecte com o público, para que passe sua mensagem, para que passe sua verdade e sempre com muita coerência. Então é por isso que você faz um branding, um brand book, como a gente fala, para você poder ter ali o conjunto de elementos que vão preservar a coerência da tua marca. Porque o que acontece muito, né, principalmente no Brasil, a gente tem aí uma curva de 0 a 2 anos, as empresas que abrem, a maioria no Brasil costuma fechar antes de completar 2 anos de vida. Isso por quê? Porque as empresas os negócios começam muito assim, idealizados demais, se frustram porque não estão organizados, se frustram e começam a atirar para todo lado, e quando vê, já se embolou, já não tem mais sentido, já está totalmente desconstruído da ideia inicial. E aí morre o negócio porque não estava claro, não tinha clareza nem para o público. Você acaba se prostituindo para sobreviver e aí o teu negócio se perde do propósito original, se perde da essência. Então, o branding é essa ferramenta para você construir as diretrizes que vão dar vida longa aos seus negócios. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. O que mais se precisar conversar, conta comigo, me segue lá, @marte, com 2 T's. E é isso. Muito importante, a gente se encontra aqui no Instagram do Coletivo Trema, na quinta-feira, amanhã, às 5? Acho que é às 5 às 6. Mas vai estar aqui avisado. Você acompanha a gente vai falar sobre criatividade para se reinventar em tempos de Covid, em tempos de confinamento. Sim, vamos aproveitar este tempo em casa para a gente pensar positivo, criar o futuro que a gente deseja, ter poder pessoal para realizar mais no ano e na vida, construindo uma sociedade melhor, com cor, com amor. E é isso. Tamo juntos, tamo juntas. Até quinta-feira.